Olá, agora vamos falar sobre o processo Identificar os riscos pertencente ao gerenciamento dos riscos do projeto. Identificar os riscos é o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto e de documentar as suas características. Seu principal benefício é a documentação de cada risco de projeto existente e as fontes gerais dos riscos do projeto. Também reúne informações para que a equipe do projeto possa responder de forma apropriada aos riscos identificados. Este é um processo que deve ser realizado ao longo do projeto. Identificar os riscos considera os riscos individuais do projeto e as fontes de risco geral do projeto. Os participantes das atividades de identificação dos riscos podem incluir o gerente do projeto, membros da equipe do projeto, especialistas em riscos de projeto, clientes, especialistas no assunto externos à equipe do projeto, usuários finais, outros gerentes de projeto, gerentes de operações, partes interessadas e especialistas em gerenciamento de risco da organização. Embora quase sempre essas pessoas sejam as principais participantes na identificação dos riscos, todas as partes interessadas do projeto devem ser incentivadas a identificar os riscos individuais do projeto. É especialmente importante envolver a equipe do projeto de modo que ela possa desenvolver e manter um sentido de propriedade e responsabilidade pelos riscos individuais identificados, o nível do risco geral do projeto e as respectivas ações de resposta aos riscos. Na descrição e registro de cada risco do projeto, deve-se usar um formato uniforme para as especificações dos riscos, para garantir que cada risco seja compreendido claramente e sem equívocos, a fim de apoiar a análise e o desenvolvimento de respostas eficazes aos riscos. Os responsáveis pelos riscos individuais do projeto podem ser denominados parte integrante do processo identificar os riscos e serão confirmados durante o processo realizar a análise qualitativa dos riscos. As respostas preliminares aos riscos também podem ser identificadas e registradas e serão revisadas e confirmadas como parte do processo planejar as respostas aos riscos. Identificar os riscos é um processo iterativo, pois novos riscos podem surgir no decorrer do projeto através do seu ciclo de vida e o nível de risco geral do projeto também pode mudar. As frequências de iteração e participação em cada ciclo de identificação dos riscos variam de acordo com a situação, e isto será definido no plano de gerenciamento dos riscos. Como entradas no processo Identificar os riscos, nós temos o plano de gerenciamento do projeto, com os planos de gerenciamento dos requisitos, do cronograma, dos custos, da qualidade dos recursos e dos riscos, as linhas de base do escopo, do cronograma e dos custos, os documentos do projeto em relação ao registro de premissas estimativas de custos e de duração das atividades, registro das questões e das lições aprendidas, documentação dos requisitos, requisitos de recursos e registros de partes interessadas. Além disso, temos também como entradas os acordos, a documentação de aquisições, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos a opinião especializadas, coleta de dados com as técnicas de brainstorm, lista de verificação e entrevista, a análise de dados com as ferramentas de análise de causa raiz, análise de premissas e restrições, análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e análise de documentos. Temos também as habilidades interpessoais e de equipe com a técnica de facilitação, as listas de alertas e as reuniões. E como saídas, temos o registro dos riscos, o relatório de riscos e a atualização de documentos do projeto,
com atualização nos registros de premissas, das questões e das lições aprendidas. Então, a grande maioria dos tópicos aqui vocês já estudaram, então nós vamos falar somente daqueles que ainda não foram apresentados a vocês. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo e identificar os riscos incluem o material publicado, incluindo bancos de dados comerciais de riscos ou listas de verificação, os estudos acadêmicos, os resultados de benchmarking e os estudos setoriais de projetos semelhantes. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo e identificar os riscos incluem arquivos do projeto, incluindo dados reais, controles organizacionais e de processo do projeto, formatos da especificação de riscos e lista de verificação de projetos semelhantes anteriores. Uma das técnicas de coleta de dados seria por meio da lista de verificação, que é uma lista de itens, ações ou pontos a serem considerados. Com frequência, ela é usada como lembrete. As listas de verificação de risco se baseiam nas informações históricas e no conhecimento acumulados de projetos semelhantes e outras fontes de informações. As listas são uma forma eficaz de capturar lições aprendidas de projetos semelhantes concluídos, listando riscos individuais de projeto que ocorreram anteriormente e que podem ser relevantes para este projeto. A organização pode manter uma lista de verificação de riscos com base nos próprios projetos concluídos ou pode usar listas de verificação de riscos genéricas do setor. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples de usar, é impossível criar uma lista completa e é preciso cuidar para assegurar que a lista de verificação não seja usada para evitar o esforço de se identificar os riscos corretamente para um projeto específico. A equipe do projeto também deve explorar os itens que não aparecem na lista de verificação. Além disso, uma lista de verificação deve ser revisada periodicamente para a atualização de novas informações, bem como remoção ou arquivamento de informações obsoletas. Um outro tipo de coleta de dados seria por meio de entrevistas. Os riscos individuais e as fontes de risco geral podem ser identificadas entrevistando participantes com experiência no projeto, partes interessadas e especialistas no assunto. As entrevistas podem ser realizadas em um ambiente de confiança e confidencialidade para estimular contribuições honestas e não tendenciosas. Uma das técnicas de análise de dados que pode ser utilizada nesse processo é a análise de premissas e restrições. Cada projeto e respectivo plano de gerenciamento do projeto são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de premissas e no âmbito de uma série de restrições. Estas, em geral, já estão incorporadas na linha de base do escopo e nas estimativas do projeto. A análise de premissas e restrições explora a validade das premissas e restrições para determinar qual representa um risco para o projeto. As ameaças podem ser identificadas pela inexatidão, instabilidade, inconsistência ou incompletude das premissas. As restrições podem dar origem a oportunidades pela remoção ou flexibilização de um fator limitante que afeta a execução de um projeto ou processo. Uma outra técnica de análise de dados é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que seria a matriz SWOT, que vocês já viram com mais detalhes em outra disciplina. Essa técnica examina o projeto com base em cada uma dessas perspectivas, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na identificação dos riscos, ela é utilizada para aumentar a amplitude dos riscos identificados, incluindo riscos geralmente internamente. A técnica começa com a identificação das forças e fraquezas da organização com foco no projeto, na organização ou na área do negócio em geral. Em seguida, a análise SWOT identifica as oportunidades do projeto resultante das forças da organização, assim como as ameaças decorrentes das fraquezas.
A análise também examina o grau com que as forças da organização podem compensar as ameaças e determina se as fraquezas poderiam impedir as oportunidades. Ainda como ferramentas, temos a lista de alerta, que é uma lista pré-determinada de categorias de riscos que podem originar riscos individuais e ainda atuar como fontes de risco geral do projeto. A lista de alerta pode ser usada como uma estrutura para ajudar a equipe do projeto na geração de ideias quando técnicas de identificação de risco forem utilizadas. As categorias no nível mais baixo da estrutura analítica dos riscos podem ser usadas como uma lista de alertas para os riscos individuais do projeto. Algumas estruturas estratégicas comuns são mais adequadas para identificar fontes de risco geral do projeto. Por exemplo, a que se chama PESTLE, que seria Política Econômica, Social, Tecnológica, Jurídica e Ambiental. A TECOP, que é Técnica Ambiental, Comercial, Operacional, Política, ou a VUCA, que é Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. Para realizar a identificação dos riscos, a equipe do projeto pode fazer uma reunião especializada, muitas vezes chamadas de workshop de riscos. A maioria dos workshops de riscos inclui alguma forma de brainstorm, mas outras técnicas de identificação podem ser incluídas, dependendo do nível do processo de risco definido no plano de gerenciamento dos riscos. O uso de um facilitador qualificado aumentará a eficácia da reunião. Também é essencial garantir que as pessoas certas participem do workshop de riscos. Em projetos de maior porte, pode ser apropriado convidar o patrocinador do projeto, especialistas nos assuntos, vendedores, representantes do cliente ou outras partes interessadas do projeto. Os workshops de riscos em projeto de menor porte podem ser restritos a um subconjunto da equipe do projeto. O registro dos riscos captura detalhes dos riscos individuais identificados do projeto. Os resultados de realizar análise qualitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos, implementar respostas aos riscos e monitorar os riscos ficam no registro dos riscos, pois tais processos são realizados ao longo de todo o projeto. O registro dos riscos pode conter informações sobre riscos limitadas ou extensas, dependendo das variáveis do projeto, como, por exemplo, porte e complexidade. Após a conclusão do processo identificar os riscos, o conteúdo do registro dos riscos pode incluir lista dos riscos identificados. Cada um dos riscos do projeto recebe um identificador exclusivo no registro dos riscos. Os riscos identificados são descritos com o maior número de detalhes exigido para garantir entendimento inequívoco. Uma especificação de risco estruturada pode ser utilizada para diferenciar os riscos de suas causas e efeitos. Possíveis responsáveis pelos riscos. Quando um possível responsável for identificado durante o processo identificar os riscos, o mesmo é incluído no registro dos riscos. Isso será confirmado durante o processo realizar a análise qualitativa dos riscos. Lista de possíveis respostas aos riscos. Quando uma possível resposta ao risco for identificada durante o processo identificar os riscos, ela é incluída no registro dos riscos. Isso será confirmado também durante o processo planejar as respostas do risco. Dados adicionais podem ser registrados para cada risco identificado, dependendo do formato de registro dos riscos especificados no plano de gerenciamento dos riscos. Isso pode incluir um breve título do risco, categoria do risco, status atual do risco, uma ou mais causas, um ou mais efeitos sobre os objetivos, gatilhos de riscos, que seriam eventos ou condições que indicam se o risco está prestes a ocorrer, referências à estrutura analítica de projetos sobre as atividades afetadas e informações de cronograma, quando o risco for identificado, quando poderá ocorrer, quando já não será mais relevante e qual é o prazo final para agir.
O relatório de riscos apresenta informações sobre fontes de risco geral do projeto, juntamente com informações resumidas sobre os riscos individuais identificados. O relatório de riscos é desenvolvido de modo progressivo ao longo do processo de gerenciamento dos riscos do projeto. Os resultados de realizar as análises qualitativas e quantitativas dos riscos, planejar as respostas aos riscos, implementar as respostas a riscos e monitorar os riscos também fazem parte do relatório de riscos à medida que esses processos são concluídos. Após a conclusão do processo identificar os riscos, as informações do relatório de riscos podem incluir fonte de risco geral do projeto, indicando quais as fontes mais importantes de exposição ao risco geral do projeto, e resumo de informações sobre riscos individuais identificados do projeto, como, por exemplo, número de ameaças e oportunidades identificadas, distribuição de riscos em todas as categorias, métricas e tendências. Informações adicionais podem ser incluídas no relatório de riscos de acordo com os requisitos da emissão de relatório especificados no plano de gerenciamento dos riscos.